Ali Mariana Sanches, nossa colunista, e quem fala agora é o presidente brasileiro. Vamos ouvir. Depois da fala dos 5 ministros, eu penso... Essa água é minha? É sua, prefeito. Estava tomando conta. Eu vi você bebendo. Eu estava tomando conta. Pra ninguém chegar perto. Não, só para esquentar a pergunta de vocês, é o seguinte. Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática, histórica, que o Brasil tem com os Estados Unidos. Eu já tinha dito na Malária para o presidente Trump de que a boa relação entre Brasil e Estados Unidos é uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias, do continente, pode efetivamente servir de exemplo para o mundo. Nós somos as duas maiores democracias do hemisfério, nós somos duas democracias muito importantes do ponto de vista, um na América Latina, outro na América do Norte. E nós já tivemos com os Estados Unidos, é importante vocês não perderem de vista, durante todo o século XX, os Estados Unidos foi o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos começou a perder a hegemonia a partir de 2008, não falha a memória, porque a China entrou no espaço para comprar coisas brasileiras, que interessavam aos chineses, que outros países não tinham capacidade de produzir tanto quanto o Brasil. E o Brasil passou a ter na China o seu principal parceiro comercial. E hoje se vê o presidente Trump de que é importante que os Estados Unidos voltem a ter interesse nas coisas do Brasil. Por exemplo, eu disse para ele que muitas vezes nós fazemos licitações internacionais para fazer uma rodovia, uma ferrovia, e os Estados Unidos não participam da licitação. Quem participa são os chineses. Eu disse para ele que durante um bom tempo, tanto os Estados Unidos deixou de olhar para a América Latina, só olhava com o olhar de combate ao narcotráfico, como a União Europeia deixou de olhar para a América Latina por conta da conquista do leste europeu e deixou de olhar para a África também. E agora as pessoas perceberam a importância outra vez da América Latina nesse mundo conturbado. Por isso é que nós fechamos o acordo União Europeia e Mercosul, com o EFTA, com Singapura. Por isso é que nós queremos fechar acordo do Mercosul com o Canadá, com o Japão, porque isso dá uma dimensão de defesa do multilateralismo contra o unilateralismo colocado em prática pelas taxações do presidente Trump. Eu penso que essa é uma coisa interessante. A outra coisa é que nós resolvemos discutir aqueles assuntos que pareciam tabus. Ou seja, a questão do crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Se não, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, de ter o mundo cheio de droga por tudo quanto é lado. É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quizás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise. O Brasil tem uma extraordinária Polícia Federal. O Brasil tem uma experiência muito, no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas. E também é importante saber que parte das armas que chegam no Brasil sai dos Estados Unidos.
Sabe? É importante também que tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos. Então, se a gente souber isso e colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não se resolveu em séculos. Ou a gente pode resolver em décadas aquilo que não resolveu séculos. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão dos minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão dos minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Além disso, uma outra coisa importante que nós discutimos é a questão do comércio. Sempre tem uma dúvida sobre a questão do comércio. Sabe, nós dizemos para os Estados Unidos, vocês tiveram 400 e não sei quantos bilhões de superávit comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. No último ano o Brasil teve um déficit de 14 bilhões com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Nós sempre não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%. Mas eles continuam a temar, mas tem produto que é 12%. Então eu falei assim, doutora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias. Apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe? Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Porque senão a gente faz reunião e depois da máquina pública, vocês sabem o meu conceito de máquina pública. A máquina pública é eterno. O presidente tem prazo de validade. Ele tem data para entrar e data para sair. Então é o seguinte, nós temos 4 anos de um mandato, as coisas têm que acontecer. Então é preciso que a gente estabeleça plano de metas em cada reunião. Estabeleça plano de meta para que as pessoas cumpram e para que a gente possa colocar em execução aquilo que a sociedade espera de nós. Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. Um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei, eu espero que você não venha, sabe, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso. O que ele respondeu, presidente? Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que ria muito bom. Vamos então abrir para as perguntas, começando com a Isabela Melon, da Folha de São Paulo. Oi, presidente, boa tarde. Presidente, foram 3 horas de reunião e nós da imprensa a gente não pôde acompanhar.
acabamos de viver aqui que a impressão é positiva de todos vocês, mas o Trump postou sobre a reunião e comentou apenas sobre comércio e tarifas. Eu queria entender se segurança pública era uma questão central para o senhor, se teve alguma sinalização positiva sobre a proposta apresentada pelo Brasil, e também a possibilidade de classificar o CVI e PCC como organizações terroristas, se foi descartada pelos Estados Unidos. Não foi discutido isso. O que eu queria dizer, entreguei por escrito cada assunto que eu discuti com o presidente Trump. Além dos ministros falarem, eu terminei a reunião entregando para ele cada proposta nossa escrita em inglês, que é para ele saber o que nós queremos, para não ter dúvida daquilo que nós queremos. E porque nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado. Sabe, esse negócio de dizer que o crime organizado, que as facções, sabe, no caso do Brasil, tomaram os territórios nas cidades, nós temos que dizer para o brasileiro que o território de uma cidade, de um bairro, é do povo, não é de crime organizado, não é de facção criminosa, sabe? Isso é que nós temos que dizer. E no mundo também. Nós criamos uma base na cidade de Manaus para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de droga na fronteira brasileira, com a participação de delegados da polícia de todos os países da América do Sul. Se os Estados Unidos quiser compartilhar e participar conosco, estará convidado. O que nós estamos propondo é o seguinte: é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. E vamos fazer algumas frentes. Vocês já ouviram aqui as quatro frentes de trabalho. Uma delas é a questão financeira. Nós precisamos destruir, sabe, o potencial financeiro do crime organizado e das facções. Se a gente não destruir, eles hoje viraram, em alguns casos, empresas multinacionais. Eles estão em vários países, eles estão no futebol, eles estão na política, estão no meio empresarial, estão, sabe, em tudo quanto é lugar, no poder judiciário. Então, o que nós queremos é dizer, para trabalhar sério, o Brasil está disposto a dar um exemplo de um país que vai levar muito a sério isso.